Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das criaturas mais fascinantes e misteriosas que já habitaram o nosso planeta: os dinossauros. Com certeza, vocês já ouviram falar desses animais gigantes que viveram há milhões de anos atrás, mas tenho certeza que ainda há muita coisa que vocês não sabem sobre eles. Então, preparem-se para descobrir 20 curiosidades incríveis sobre esses monstros pré-históricos. O significado do nome dinossauro. Vamos começar com uma curiosidade básica. Vocês sabiam que o nome dinossauro significa lagarto terrível? Esse termo foi criado em 1842 pelo paleontólogo britânico Richard Owen, que estudou os fósseis desses animais pela primeira vez. Desde então, o nome pegou e se tornou um dos mais conhecidos do mundo animal. Os primeiros dinossauros. Os primeiros dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, durante o período Triássico da Era Mesozoica. Eles eram relativamente pequenos e não tinham as características que associamos aos dinossauros famosos, como o Tiranossauro Rex ou o Brachiosauro. Na verdade, eles mais pareciam lagartos gigantes. Os dinossauros gigantes. Falando em dinossauros famosos, não podemos deixar de falar dos gigantes que povoavam o planeta há milhões de anos atrás. O maior deles foi o Argentinosaurus, que podia chegar a incríveis 40 metros de comprimento e pesar mais de 100 toneladas. Para se ter uma ideia, isso é mais do que o peso de 14 elefantes adultos. Os dinossauros voadores. Sim, você leu certo, existiam dinossauros que voavam. Eles eram conhecidos como pterossauros e viveram ao lado dos dinossauros terrestres. Os pterossauros tinham asas membranosas, como as dos morcegos, e podiam voar a grandes altitudes. Um dos mais conhecidos é o Pteranodon, que tinha uma envergadura de asas de até 11 metros. Dinossauros com bicos. Muitas espécies de dinossauros apresentavam bicos semelhantes aos de aves e tartarugas. O mais conhecido entre eles é o Triceratops, que tinha um bico forte e afiado usado para arrancar plantas duras. Além disso, os dinossauros com bicos podiam ter dentes afiados atrás do bico para cortar a comida em pedaços menores antes de engolir. Ovos de dinossauro. Os dinossauros botavam ovos, como as aves e os répteis atuais. Mas você sabia que os ovos de dinossauros eram bem diferentes dos ovos que conhecemos hoje? Eles eram muito maiores e tinham uma casca mais porosa, o que permitia a troca de gases e umidade. Além disso, alguns dinossauros construíam ninhos e cuidavam dos ovos até a eclosão dos filhotes. Ovo de dinossauro mais antigo do mundo. Em 2017, foi descoberto o ovo de dinossauro mais antigo do mundo na China. O ovo tem cerca de 130 milhões de anos e pertencia a uma espécie de dinossauro saurópode. A descoberta ajudou os cientistas a entenderem melhor a evolução dos dinossauros e sua história reprodutiva. A velocidade dos dinossauros. Muitos dinossauros eram muito rápidos e podiam correr a velocidades impressionantes. O Velociraptor, por exemplo, podia atingir até 64 km por hora. Já o Tiranossauro Rex não era tão veloz, mas ainda assim conseguia chegar a 40 km por hora. Essa habilidade era importante para a caça e para a defesa dos dinossauros. A pele dos dinossauros. Você já parou para pensar como era a pele dos dinossauros? A verdade é que ainda há muita especulação sobre esse assunto, mas os cientistas acreditam que ela poderia ser bem diferente da pele dos répteis atuais. Alguns dinossauros, como o Triceratops, tinham uma pele coberta de escamas, enquanto outros, como o Hadrossauro, tinham uma pele mais lisa e macia. Os dentes dos dinossauros. Os dinossauros tinham dentes afiados e poderosos, que variavam de acordo com a dieta de cada espécie. Alguns dinossauros, como o Triceratops, tinham dentes largos e achatados que serviam para triturar plantas. Outros, como o Tiranossauro Rex, tinham dentes serrilhados e pontiagudos, que eram perfeitos para rasgar a carne de suas presas. As penas dos dinossauros. Sim, você leu certo novamente, alguns dinossauros tinham penas. Essa é uma descoberta relativamente recente, mas que mudou completamente a forma como enxergamos esses animais. Acredita-se que as penas eram usadas para isolamento térmico, para ajudar na comunicação visual e até mesmo para voar, no caso dos dinossauros que evoluíram para pássaros. Os dinossauros aquáticos. Não eram apenas os dinossauros terrestres e voadores que habitavam a Terra pré-histórica. Também existiam dinossauros aquáticos, que passavam a maior parte do tempo nadando e mergulhando. O mais famoso deles é o plesiosauro, que tinha um pescoço comprido e um corpo achatado, adaptado para a vida no mar.
Os dinossauros inteligentes. Muita gente acredita que os dinossauros eram animais burros e instintivos, mas isso não é verdade. Alguns dinossauros, como o Troodon, eram extremamente inteligentes e tinham um cérebro comparável ao dos mamíferos. Eles também tinham visão aguçada, que permitia que eles caçassem e se defendessem com mais eficiência. A descendência dos dinossauros. Embora os dinossauros tenham desaparecido há milhões de anos, sua influência ainda pode ser vista nos dias de hoje. As aves, por exemplo, são consideradas descendentes diretas dos dinossauros, uma vez que compartilham muitas características com esses animais. Alguns cientistas acreditam que os dinossauros também podem ter influenciado a evolução de outros animais, como os crocodilos. O menor dinossauro. O menor dinossauro conhecido é o Microraptor, que media cerca de 40 centímetros de comprimento e pesava em torno de 1 quilograma. Ele viveu há cerca de 120 milhões de anos. Dinossauros herbívoros e carnívoros. Assim como existem animais herbívoros e carnívoros nos dias de hoje, os dinossauros também apresentavam essa diversidade. Alguns exemplos de dinossauros herbívoros incluem o Brachiosaurus e o Triceratops, enquanto o Tiranossauro e o Velociraptor são exemplos de dinossauros carnívoros. O último dinossauro. O último dinossauro conhecido foi o Titanossauro, que viveu há cerca de 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. Acredita-se que ele tenha sido um dos últimos dinossauros a habitar a Terra antes da extinção em massa que dizimou a maioria desses animais. A descoberta de seus fósseis permite aos cientistas entenderem melhor a história e evolução desses animais fascinantes. A extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros é um dos eventos mais fascinantes e misteriosos da história da Terra. Acredita-se que um asteroide de grande porte tenha atingido o planeta há cerca de 65 milhões de anos, provocando a extinção em massa desses animais. No entanto, ainda há muitas teorias e debates sobre o assunto. Os dinossauros na cultura pop. Por fim, não podemos falar sobre dinossauros sem mencionar sua presença constante na cultura pop. Desde os filmes de Jurassic Park até os brinquedos e jogos, os dinossauros sempre foram uma fonte de fascínio e inspiração para as pessoas. Além disso, a ciência continua a estudar e descobrir mais sobre esses animais, o que torna o assunto ainda mais interessante. E aí, o que achou dessas curiosidades sobre dinossauros? Espero que tenha aprendido algo novo e se divertido com essas informações. Se quiser saber mais sobre esse tema fascinante, não deixe de conferir outros vídeos e artigos sobre dinossauros. Até a próxima!